Fala galerinha, tudo certo, tudo tranquilo? Estamos aí com mais um episódio aqui do AgroCast PR, o podcast do agronegócio. E hoje com mais um episódio especial aqui junto com a gente, dentro do canal do podcast. Hoje nós temos a ilustre presença aí do professor Daniel de Bona, né? Professor que é professor do curso de agronomia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do campus Santa Helena, né? Professor Daniel de Bona também é pesquisador, consultor e palestrante na área de fitopatologia. Então, para a gente do AgroCast PR, é uma honra ter o senhor, professor Daniel de Bona. O senhor se sinta à vontade. Quero agradecer desde já a presença do senhor aqui no nosso podcast e agradecer a imensidão que quando a gente entrou em contato, eu entrei em contato com o senhor. O senhor de primeiro já aceitou o convite, já marcou, e é uma satisfação enorme ter a presença do senhor aí, professor. Olá, Everaldo. Olá a todos os ouvintes aí do podcast. Eu fico muito feliz, muito honrado, né, de ter sido convidado para participar do seu podcast, uma satisfação muito grande, e espero que a gente tenha uma conversa bastante profícua aí a respeito do controle biológico de doenças. Muito bem, professor. O senhor já entrou no nosso tema, controle biológico de doenças. E eu já vou começar com a minha primeira pergunta, professor, e acho que é a da maioria de todos. Professor, o que é um controle, um manejo biológico de doença e como que ele difere de outras abordagens assim de controle de doença? Perfeito, Everaldo. Então, hoje a gente tem muitos desafios no campo relacionados a controle de doenças, né? As doenças, elas têm uma importância muito grande nos diferentes cultivos. Então, se a gente pegar os principais, por exemplo, soja, milho, trigo, entre outros, a questão de doenças ela tem reduzido bastante tanto a produtividade quanto a qualidade dos produtos. E aí a gente precisa lançar... Vamos só esperar ele entrar novamente. Mas esse episódio de hoje, apesar de ter caído o sinal lá do professor, é sobre manejo biológico e controle de doenças. E também a gente vai falar um pouquinho da nova era da agricultura, as tendências da agricultura, tecnologia que está avançando, a importância do fundamento do manejo biológico com influência da nova agricultura, o que interfere, como que ajuda, né? Então a gente vai bater esse papo legal aí, tá bom? Só esperar o professor acessar novamente. Oi, Everaldo. Deu uma caída aqui na internet. Deu ouve bem agora, professor? Tá sim. Se for uma queda espontânea, eu acho que tá normal aqui, não sei por que caiu. Aparentemente tá normal. Não, agora tá chegando bem aqui também, professor, bem nítido também. Tá ali. Então tá bom. Mas o senhor pode continuar, professor, sem? Dá para continuar? Tá. Então, hoje a questão de doenças ela é um tema muito importante, porque a gente tem grandes perdas nas principais culturas agrícolas no Brasil, tanto reduções em produtividade quanto em qualidade, né? Grãos, então, por exemplo, com menor qualidade, a própria produção de micotoxinas por alguns fungos. Então, hoje a gente precisa lançar mão de diferentes estratégias para limitar as perdas causadas pelas doenças, que hoje, em média, você tem uma redução aí de 20% a 25% da produção das principais culturas devido a doenças. Então, as perdas elas são muito grandes. E uma estratégia bastante importante hoje, sem dúvida, é o uso de produtos químicos, né? Principalmente fungicidas, para o controle de doenças. É uma alternativa importante, de ação rápida, só que hoje a gente tem algumas limitações relacionadas a essa tecnologia. Por exemplo, questão de regulação. Hoje é cada vez mais difícil, mais demorado para se registrar um produto químico, então as exigências têm sido cada vez maiores em termos de testes de produtos e tal, para ver se não tem um impacto ambiental tão pronunciado, a questão da segurança também a saúde humana, a eficácia agronômica. Então hoje o número de moléculas para você testar, para chegar numa no final, ele chega a 200 mil. Então, você inicia com 200 mil moléculas para chegar no final a uma molécula. Isso demora tempo, isso custa muito. Hoje, o desenvolvimento de um produto químico para controle de doenças gira em torno de 300 milhões de euros. É um investimento muito alto. E aliado a esse aumento, então, na questão de exigências,
a gente também tem alguns problemas que nós temos enfrentado no campo, que é a questão também relacionada à evolução dos patógenos. Então, os patógenos têm se tornado menos sensíveis a essas moléculas. Então, a gente acaba tendo que aplicar produtos mais complexos, né, misturas complexas com diferentes ingredientes ativos de diferentes grupos químicos, que encarece, e também a gente tem que acabar aplicando mais. Então, diante desse cenário, de um lado, eu tenho um custo muito elevado, um tempo muito longo para o desenvolvimento de produtos químicos. De outro, eu tenho a perda na eficiência das moléculas e também a questão do apelo da sociedade por produtos com uma menor carga. Então, nesse sentido, o controle biológico ele tem sido uma estratégia que tem crescido muito, que é o uso basicamente de micro-organismos, tá? Tem diferentes tipos de produtos biológicos, mas hoje os microbiológicos, o uso de micro-organismos, principalmente fungos e bactérias, tem sido mais importante. E esses micro-organismos, então, eles têm crescido muito, o mercado de controle biológico tem crescido muito. Então, se a gente pegar, por exemplo, hoje nós estamos em torno de 3 bilhões de reais de mercado no Brasil, e o Brasil ele tem apresentado um crescimento aí de 35%, 40% por ano no crescimento de mercado de biológicos. Então, em 2030, se acredita que esse mercado ele chegue em torno de 20 bilhões de reais, ou seja, um crescimento muito pronunciado. Então, hoje é claro que eles são um mercado menor comparado a químico, né? Os produtos químicos hoje, vamos pensar aí no mercado em torno de 80%, 85%, e biológico 15% a 20%, mas a tendência é que nos próximos anos essa situação se inverta e os biológicos eles dominem o mercado aí com 80% a 85% sendo biológico e 15% a 20% sendo químico. Então, de fato, o mercado de biológicos ele está em ascensão. Número de empresas também, hoje já são mais de 130 empresas com produtos biológicos. No início dos anos 2000, nós tínhamos literalmente meia dúzia de produtos registrados por ano. Hoje nós estamos trabalhando próximo de 100 produtos biológicos registrados por ano. Hoje já são cerca de 600 produtos biológicos para o controle de pragas, doenças, entre outros organismos que são danosos à agricultura. O senhor tocou num ponto importante aí, professor, a hora que o senhor fala de patógenos que estão se tornando resistentes às novas aplicações, tanto biológicas, químicas ali. Qual que influencia mais essa resistência dos patógenos a essas aplicações ali? Assim, o químico, de modo geral, a gente tem produtos com um sítio bem específico, né? A gente até tem fungicidas sítio específicos, que a gente chama, e multissítios, mas os principais que são utilizados são os fungicidas chamados sítio específicos. Por exemplo, os principais grupos químicos usados na agricultura hoje são triazóis, estrobilurinas, carboxamidas, morfolina, que eles vão atuar num único ponto da rota metabólica do fungo, tá? Tem uma única rota metabólica, por exemplo, uma enzima que eles vão inibir. E é o modelo chave-fechadura, né? Grosseiramente, o fungicida seria a chave, e aí ele vai se ligar na fechadura, que é o alvo na célula do fungo. Então, pequenas alterações nessa fechadura fazem com que esse fungicida não se ligue mais, ou se ligue de forma deficiente, e, consequentemente, o fungo ele vai se tornando menos sensível ao longo do tempo, e a gente vai observando no campo isso na forma de falhas no controle. Então, os fungicidas, especialmente os sítios específicos, eles são muito mais propensos a que os fungos eles consigam se adaptar e tornarem-se, num determinado momento, não mais controlados. Do ponto de vista biológico, então, pensando em produtos biológicos, isso é mais difícil de acontecer, porque os micro-organismos que vão atuar, seja fungos ou bactérias, que vão controlar os patógenos, eles vão ter diferentes mecanismos de ação, múltiplos mecanismos de ação. Então, por exemplo, eles podem produzir um antibiótico que vai controlar o patógeno, eles podem competir por nutrientes, por espaço no meio, e é outro mecanismo de ação. Eles podem induzir defesa na planta. Então, os micro-organismos benéficos de biocontrole, a planta pode reconhecer esses micro-organismos e ela mesma conseguir se defender contra patógenos. Então, são vários os mecanismos de ação envolvidos no controle biológico. E a gente tem benefícios que vão além do controle de doenças.
que é o fato, por exemplo, de a gente ter bactérias, fungos de biocontrole que promovem o crescimento de planta. Por exemplo, essa planta ela vai ter um sistema radicular mais desenvolvido, a parte aérea, maior área foliar, e isso também vai ser traduzido em maiores produtividades, mesmo numa condição, por exemplo, que o patógeno não tenha tanta importância. Então, por esse fato, a gente tem um ganho muito grande pela utilização de produtos de base biológica. Professor, outra pergunta que agora chegou aqui, como que funciona, professor, o processo de seleção e aplicação de agentes biológicos para controlar as doenças? Perfeito. Então, a seleção, a gente verifica, por exemplo, onde tem determinado patógeno, que é problemático, e naturalmente existem micro-organismos que vão controlar esse patógeno. Então, eu tenho ocorrência, por exemplo, de um nematóide numa determinada área e, de repente, algum fungo está se desenvolvendo ali, colonizando esse nematóide. Então, a gente pode partir desse ponto, que eu tenho um patógeno que está ocorrendo numa área e tem determinado antagonista que está naturalmente presente nesse ambiente que vai controlar esse patógeno. Só que a população desse antagonista ela está baixa e, consequentemente, o patógeno acaba se sobressaindo e a gente tem, então, problemas aí de doenças. Agora, se eu isolo esse micro-organismo, eu posso, então, multiplicar esse micro-organismo, registrar esse micro-organismo e comercializar. Tá? Então, tem todos os testes lá de eficácia agronômica, a Anvisa testa se ele segura a saúde humana, o IBAMA se ele segura o meio ambiente. Só que um facilitador, no caso do registro de produtos biológicos, é que, diferentemente dos químicos, eles são registrados por alvo. Então, se eu pensar, por exemplo, em cultura, por alvo por cultura. Então, se eu tiver, por exemplo, um produto químico, ele vai ser registrado para o controle do mofo branco na soja, por exemplo. Mas eu tenho que fazer um estudo, por exemplo, para registrar no mofo branco do feijão. Então, é diferente do biológico. O biológico, se eu faço o registro, por exemplo, para mofo branco, eu poderia utilizar em qualquer cultura, porque o registro é por alvo, né, de controle e não por cultura. Então, isso aí também dá uma flexibilidade bem maior, questão dos biológicos, e o custo também é bem menor. Então, com alguns poucos milhões, você consegue registrar um produto biológico, vamos chutar em um valor alto, 10 milhões, você conseguiria tranquilamente registrar um produto biológico, o que é um custo até alto, pode ser até menor, e eu falei no início lá de 300 milhões de euros para um produto químico. Então, o biológico realmente também tem uma facilidade bem maior, e especialmente que a gente está tendo programas de fomento, né, de uso de biológicos, de registro e tudo, a partir de 2020, com o lançamento do Programa Nacional de Bioinsumos. Tá? Então, o Ministério da Agricultura ele lançou esse programa com o intuito justamente de fomentar o registro e o uso de produtos biológicos. Professor, a gente falando de professor falando de biológico e química, tudo, qual que é o benefício, professor, do manejo biológico no controle de doença em relação ao químico? São diversos. O primeiro ponto é que a gente tem alguns problemas de difícil controle que os químicos não têm uma eficácia tão interessante. Vou te dar o exemplo dos nematóides. Hoje, a questão de nematóides, que são vermes, né, que atacam plantas, ela tem se tornado bastante limitante. Para ter uma ideia, hoje se estima que se perca mais de 65 bilhões de reais por ano devido à ocorrência de nematóides nas principais culturas. Somente na cultura da soja, a perda por ano é de aproximadamente 30 bilhões de reais. Ou seja, a cada 10 safras de soja, a gente perde uma safra por conta de nematóides. E os nematóides, a maioria deles ataca o sistema radicular. A gente tem alguns produtos químicos, só que esses produtos químicos nematicidas antigos eram bem tóxicos, né? Inclusive a seres humanos. A gente teve lá o caso do brometo de metila, que foi banido nos anos 2000, né? Um produto que controlava nematóides, só que tinha uma toxidez muito grande de organismos não alvo, incluindo seres humanos. Então, alguns produtos foram banidos. Hoje a gente tem químicos mais seguros, só que uma grande limitação do químico nesse caso é o residual, tá? O período que ele vai proteger a planta contra o ataque de nematóides vai ser curto, tá? Então vai durar aí 15, no máximo 20 dias.
depois desse momento a planta vai estar desprotegida, e esses nematóides, seja de galhas, lesões, de cisto, entre outros, eles podem atacar a planta, então, depois desse período residual do produto que ele não vai mais controlar. Aí o biológico ele traz um ganho muito grande, porque você, tratando uma semente ou aplicando no suco, por exemplo, um bacillus, que é uma bactéria que tem efeito sobre o nematóide, você vai ter um efeito multiplicador ao longo do tempo, porque essa bactéria, por exemplo, bacillus, ela vai se desenvolver juntamente com a raiz, então ao longo do tempo vai tendo um aumento populacional do bacillus e, consequentemente, então vai conferir um residual, uma proteção aí que pode se estender por mais de 80 dias no ciclo da cultura. Então, esse é um benefício muito grande, além dos outros modos de ação, né, que os químicos, basicamente, você tem um efeito muito forte somente no controle do nematóide, por exemplo, e os biológicos vai muito além disso. E pensando também em outros problemas limitantes, que os químicos não têm uma eficácia tão boa, se incluem também fungos de solo, por exemplo, macrofomina, fusário, são 2 fungos importantes que atacam diferentes culturas, gama de hospedeiros bastante grande, então várias culturas são atacadas por eles, também os nematóides que eu mencionei, as galhas e lesões também têm ampla gama de hospedeiros, e aí nesse caso também o químico ele não vai, a gente não tem muitos produtos eficientes, ou se tem o residual é curto, e aí também, aí no caso de fungos de solo, macrofomina, fusário, rhizoctônia, que são fungos que, além de ampla gama de hospedeiros, também formam estrutura de resistência, a gente tem um fungo muito importante no biocontrole, que é o fungo do gênero Trichoderma. E ele também tem múltiplos mecanismos de ação. Então, esses alvos complicados, né, que a gente não tem muita ferramenta, mesmo química, o biológico ele tem entrado com força e tem tido um sucesso muito grande. Voltando à questão de nematóide, por exemplo, 2015... se a gente pensar em controle, era mais de 90% químico e menos de 10% biológico. Hoje é 80% biológico, principalmente bacilos, e menos de 20% químico. Então, realmente, problemas de solo, sejam nematóides ou fungos de solo, os biológicos eles têm se destacado muito. E é uma área também, professor, que é uma área que, por exemplo, a pesquisa quase cotidiana, né? Pesquisadores, o senhor mesmo, sempre em busca de novas tendências, novas descobertas ali. E dentro disso, qual que é a perspectiva, professor, futuramente no manejo biológico de doença? Em questão de estudos, inovações? Perfeito. Sem dúvida é um mercado que vai continuar crescendo muito, né? Dada essa dificuldade no controle de patógenos, especialmente de solo, dada uma certa deficiência nos químicos, mesmo nas doenças foliares. Então, a gente vê que, especialmente as foliares, o biológico ainda não está tão consolidado quanto no manejo de doenças de solo, mas seguramente, com a realização de mais pesquisa, a gente em breve vai ter produtos assim com uma alta eficiência também para o controle de doenças em parte aérea. Então, a gente vê como um mercado que cresceu muito e vai continuar crescendo. Não é um mercado sem volta, é um cenário sem volta, um caminho sem volta. A gente vai experimentar grandes crescimentos ainda no uso de produtos biológicos e, felizmente, o Brasil está na vanguarda desse crescimento. Talvez o país que mais cresça o uso de biológicos seja o Brasil. E, sem dúvida, então, esse mercado ele vai avançar muito ainda com a realização de mais pesquisas para a gente ampliar o uso. E cada vez mais a indústria também vindo apoiando essas iniciativas. Então, uma limitação que às vezes a gente tem é a questão de aplicação desses produtos, mas hoje a gente vê o desenvolvimento, por exemplo, de sementes já tratadas com o biológico, por exemplo, bacilos. Hoje algumas companhias já têm comercializado micro-organismos de controle de doenças na própria semente, tratamento de sementes industrial, onde a gente tem produtos químicos e também produtos biológicos. Então, o produtor ele já adquire uma semente que tem esse produto biológico junto na semente. Além disso, desenvolvimento, por exemplo, de produtos que confiram uma maior longevidade a biológico. Tem alguns insumos à base de micro-organismos, especialmente fungos,
que às vezes eles não têm uma vida de prateleira tão grande, ou eles são muito sensíveis à questão de aplicação a produtos que você coloca no tanque, e a gente tem observado também o surgimento de alguns produtos que vão proteger esse micro-organismo, conferindo maior longevidade no ambiente. Então, certamente, com o avanço nas pesquisas aí, o biológico ele vai se tornar uma das principais estratégias no manejo de doenças, mas não somente no manejo de doenças, manejo de pragas. Tem avançado também a questão do uso de micro-organismos para solubilização de nutrientes. A gente, por exemplo, tem o exemplo clássico do fósforo. É um nutriente que a gente usa, aplica bastante, só que em função dos nossos solos serem argilosos, acaba boa parte do fósforo aplicado sendo absorvida a essas partículas de argila e ficando indisponível à planta. E hoje a gente tem, por exemplo, bactérias, bacilos, pseudomonas, que conseguem solubilizar esse fósforo, tornando disponível as plantas. Então, não somente pensando no manejo fitossanitário, mas no manejo da cultura de forma geral, desde o aumento na eficiência da absorção de nutrientes, até a questão também de tolerância seca. Nós, por exemplo, temos trabalhado com uma bactéria que já está registrada, já tem produtos registrados, que é a Bacillus aryabhattai, que ela foi isolada de cactos, e plantas tratadas com essa bactéria, elas são mais tolerantes à seca, por exemplo. Então, a aplicação dos biológicos é realmente um universo que a gente não tem nem como prever aonde pode ser aplicado, né? Que são tantas as aplicações que podem ser feitas a partir de produtos biológicos, que é um universo realmente a ser descoberto. E, professor, hoje a gente se vê falar muito ali, eu já tive outros episódios também dentro do canal, e a gente comentou também sobre, na atualidade, a agricultura sustentável, né? Tem nosso amigo Laércio Della que também debate muito sobre agricultura sustentável. E o que eu pergunto, professor, como que o manejo biológico ele pode ser integrado a outras práticas agrícolas sustentáveis, entrando no termo já de agricultura sustentável e ajustar ela? Hoje tem uma demanda muito grande para a gente justamente monitorar, né, e certificar como é que está a questão da produção. Os nossos importadores têm sido cada vez mais exigentes, né, com relação a como é que esse produto ele foi produzido numa área, digamos assim, sustentável, foi numa área desmatada, como é que foram as práticas culturais. Então a gente tem que pensar nas boas práticas agrícolas, certificação justamente para a gente atestar que o nosso produto realmente ele respeita o ambiente, respeita a sociedade. Então cada vez maior as exigências relacionadas a isso. E dentro desse sentido, então, o biológico ele entra como uma ferramenta que, por exemplo, ela pode ser integrada dentro do manejo cultural. Então, a gente tem rotação ou sucessão de culturas, que a gente pode estar utilizando um produto biológico, esse manejo cultural, por exemplo, eu escolho culturas que não são hospedeiras de determinado patógeno. Vamos pegar o exemplo de nematóide, por exemplo. A gente pode trabalhar com uma cultura de cobertura e usar esse micro-organismo na cultura de cobertura, porque aí a gente vai ter o benefício tanto da cultura de cobertura, aumentando o controle, limitando a população de patógenos, e o biológico também auxiliando nessa redução da quantidade de inóculo de patógeno no solo. Então, essa é uma estratégia. E a gente tem que pensar também o seguinte: só eu mudar, eu vou sair do manejo tradicional e vou para o biológico, não vai ter sucesso. Então, para a gente ter sucesso no manejo biológico, a gente precisa repensar o sistema de produção. Porque se eu inserir um biológico, ele vai estar em desvantagem no meio. O patógeno já está ali por mais tempo, especialmente esses patógenos de solo, eles são habitantes do solo, introduz um biológico, só o biológico dificilmente ele vai ter sucesso. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso, por exemplo, aumentar a quantidade de matéria orgânica através de rotação de culturas, uma cobertura verde, das chamadas plantas de serviço, utilização de mix de plantas e tal, que vão
por exemplo, aumentar o teor de matéria orgânica, já pode ter um efeito direto também sobre o patógeno, esse aumento de matéria orgânica, e principalmente esse aumento no aporte de matéria orgânica, ele vai servir como substrato para os micro-organismos que eu introduzi nesse ambiente. Então, se eu tenho um solo, por exemplo, com maior nível de matéria orgânica, esse solo ele vai ser, digamos assim, vai ter uma maior hospedabilidade ao bioinsumo que eu introduzi do que um solo que eu não tenho uma quantidade, por exemplo, de palha adequada. Então, a gente precisa pensar nisso. E também a própria utilização, por exemplo, de cultivares resistentes. É bastante comum do pessoal utilizar cultivar resistente como única estratégia, da mesma forma que o químico. E nos dois casos, o uso de biológico também é importante. Porque se eu uso uma cultivar resistente a uma determinada doença por muito tempo, eu também vou estar exercendo uma pressão de seleção ao patógeno. Então, o patógeno também vai se adaptar, porque também é um único mecanismo de ação. Então, o biológico ele também se encaixa no manejo que eu tenho. Cultivar resistente inclui o biológico, e o biológico ele vai proteger a resistência desse material. Então, o biológico ele acaba sendo compatível com diferentes estratégias e garantindo uma rentabilidade ao produtor, pelo fato de controlar melhor os problemas, dos múltiplos benefícios do produto biológico, e também ele é ambientalmente amigável, então garantindo uma produção com maior sustentabilidade. Podemos afirmar, ou bem dizer, quase dizer assim, professor, que o manejo biológico ele já é uma base do pilar de uma nova era da agricultura? Sem dúvida, sem dúvida. O biológico vai se constituir no principal pilar, e hoje vários casos de sucesso, né, a gente tem tido, porque antigamente já teve pesquisa, né, mas não avançou muito, sempre ficava mais na condição de casa de vegetação, condição controlada, e a conclusão era sempre a mesma, que os resultados eram promissores para o controle de doenças. Só que assim, a gente vivia uma outra época em que os químicos davam conta, era mais fácil de registrar produto químico, o custo não era tão alto, e aí beleza, só que hoje a gente está num cenário em que aumentou muito o custo, né, para você registrar os produtos químicos, a mentalidade da sociedade mudou bastante. Então, hoje, o biológico, sem dúvida, já constitui um dos principais pilares do manejo das culturas de forma geral. Falando, como você falou, a base da nova agricultura, e na atualidade hoje, apesar de estudos, o senhor como pesquisador, fora outros que vem mostrando esse lado do manejo biológico, como o senhor como pesquisador, entre outros, vocês encontram muitas barreiras de alguns produtores ainda não se adaptando ou não querendo usar um manejo biológico em sua lavoura, sua propriedade? A gente encontra ainda, Everaldo, só que, assim, tem mudado bastante também. O produtor, ele é muito reticente, né? Alguns produtores ainda são reticentes ao uso de biológicos, que vem de uma geração em que, de repente, os químicos eram a principal ferramenta, e o químico, a gente tem uma ação muito rápida do químico, né? Então, o produtor, ele aplica um produto químico e, de repente, poucos dias depois, ele já vê o controle, né? Então ele fica muito satisfeito com isso, só que aquele efeito rápido, porém não é prolongado, né? Então por isso que a gente normalmente tem que reaplicar. Então eles têm evoluído já bastante, e a gente tem desenvolvido também várias ações no sentido de conscientização dos produtores, em próprias parcerias com as companhias. A gente tem feito treinamentos justamente para sensibilizar os produtores dos problemas que a gente tem com doenças, por exemplo, né? Hoje, nematóide é muito importante, e o pessoal não acreditava, né? A gente passa a fazer esses treinamentos, então o pessoal vê que realmente é um problema importante, e a gente, então, está difundindo essa tecnologia para os produtores, e eles têm sido receptivos, eles estão vendo, eles estão buscando novidade, né? Porque eles estão vendo que, antigamente eu fazia, de repente, 1 ou 2 aplicações de fungicida e estava resolvido o problema, né? Hoje não, hoje eu tenho que fazer 3, 4 e ainda tem doença, eu tenho que aplicar mais combinações de produtos, eu tenho que aplicar mais, e o controle ele está deixando a desejar. Então, eles estão buscando novas ferramentas, entre elas os biológicos, então eles estão bem mais receptivos do que antes, e certamente
cada vez mais com essa difusão que a gente tem feito e outros pesquisadores têm feito junto aos produtores. Agora foi minha vez de cair aqui, professor. Fazendo aquele bate-volta. Mas, continuando, professor, pegando ali, agora que caiu o meu aqui, até eu fiquei por fora, mas se o senhor puder recapitular para mim, eu agradeço, professor. Então, a gente tem visto, Everaldo, que realmente a mentalidade tem mudado. Por quê? Porque o produtor ele tem enfrentado problemas mais complexos, né? Então, ele tem visto, por exemplo, a ocorrência de patógenos de solo. Então, de repente, ele tinha lavoura lá que ele não via muito esse problema, mas em função também do nosso sistema de cultivo, ele tem notado que, às vezes, a produtividade está sendo limitada, e aí ele vê, tem um patógeno de solo que está causando esse problema. E também na parte de doenças foliares, eles têm observado que tem havido uma dificuldade cada vez maior. Então, eles têm aplicado, por exemplo, combinações de produtos mais complexas, têm aplicado mais. Então, antes, com uma aplicação, talvez, de fungicida, resolvia o problema de doenças foliares. Hoje, está tendo que aplicar 3, às vezes 4 vezes. Então, eles têm percebido que tem ficado cada vez mais difícil esse controle, só com químico, e isso tem acarretado um aumento no custo e muitas vezes não tem trazido um nível de controle adequado, né? O controle tem deixado a desejar, né? Tem sobrado doença ainda mesmo utilizando bastante produto. Então, ele tem visto isso, tem observado, e ele está bem receptivo, então, a essas novas tecnologias. A gente tem feito vários treinamentos, tem outros pesquisadores também, em parceria com empresas, que têm tornado o produtor consciente justamente de que a gente tem problemas complexos para resolver, e que só as práticas adotadas costumazmente, né, principalmente questão de produtos químicos, elas não conseguirão resolver. Então, eles têm buscado justamente novas tecnologias, e entre elas o uso de produtos biológicos. Então, eles têm começado a utilizar e têm visto resultados bastante interessantes, né, de controle e, consequentemente, de aumento na produtividade e na rentabilidade. Então, a gente tem conseguido, assim, sensibilizar bastante os produtores nesse sentido. Além de eles utilizarem isso, né, professor, além do que o senhor falou, que é da rentabilidade, produtividade, eles também têm um custo-benefício menor também, né? Isso, os biológicos são produtos mais em conta, né? Porque justamente o custo de desenvolvimento e de produção deles é bem menor. E por conta disso, então, são produtos com valor agregado menor e, consequentemente, então, eles acabam trazendo uma maior rentabilidade, né? Porque você utiliza um produto mais barato, que tem um bom nível de controle e, consequentemente, ocorre uma redução de custo. E aqui no Paraná, professor, tem um grupo, uma associação específica de estudos dentro de biológicos aqui dentro do nosso estado? Do nosso estado, eu não conheço assim uma rede de pesquisa em biológico. Tem diferentes redes de pesquisa. A própria Embrapa tem uma rede de pesquisa, por exemplo, de uso de biológicos, principalmente focado no controle do mofo branco, né, uma doença importante em várias culturas, como soja e feijão. E no caso da Embrapa, aí tem a liderança aí do pesquisador Maurício Meyer, que aí eles têm estudos em diferentes locais, não só no Paraná, mas em nível de Brasil, justamente para avaliar a eficácia de diferentes produtos biológicos para o controle de doenças. Então, tem havido algumas iniciativas nesse sentido, sim. O senhor falou do mofo branco, principalmente aqui na nossa região, aqui em Palmas, aqui é comum até aqui o mofo branco na soja, e às vezes muitos produtores se perguntam qual é a melhor eficácia de se combater o mofo branco, se somente com biológicos é eficaz, ou o mofo branco também ele vai se aperfeiçoando a cada produto aplicado.
Então, Everaldo, o mofo branco realmente é uma doença muito problemática, especialmente em altitude, né? Regiões de altitude aí acima de 600 metros, porque o fungo ele é favorecido por temperaturas amenas, 10 a 20 graus, e alta umidade. Tá? Então, regiões de altitude com alta umidade acabam sendo problemáticas. E esse fungo ele tem também uma ampla gama de hospedeiros, então tem mais de 600 espécies de plantas que ele ataca, então desde a soja, feijão, algodão, canola, nabo, enfim, uma série de culturas, o que dificulta o manejo. E além disso, ele também forma uma estrutura de resistência que é similar à fezes de rato, chamado de escleróide, que fica no solo. Então, um problema bem complexo para resolver. E é uma doença que ela tem um período crítico de ocorrência ali por volta do florescimento. Então, esse é o período mais crítico que a doença acontece, porque o fungo ele precisa ter uma energia inicial para causar infecção que vem da flor senescente da planta. Então, tem a flor senescente e a partir da flor senescente é que o fungo inicia a infecção. Então, o que tem que pensar no manejo de mofo branco? Primeiro, a questão de palha, ter bastante palha. Tá? Porque a palha de gramínea, principalmente, braquiária, milheto, alguma coisa nesse sentido, ela vai bloquear, vai funcionar como uma barreira mecânica para o fungo emergir. Tá? O fungo tem essa, como se fosse uma semente dele, chamada escleróide, que é aquela estrutura similar à fezes de rato, e esse escleróide ele vai germinar formando um cogumelo, se fosse um cogumelo em formato de taça, que a gente chama de apotécio. E a partir desse apotécio que são liberados os esporos que vão infectar a planta. Então, se eu tiver uma barreira de palha, esse apotécio vai ter dificuldade de vencer essa barreira, então tu já tem uma primeira limitação, uma redução bastante pronunciada de inóculos, primeiro manejo. O biológico é muito importante, especialmente o fungo tricoderma. Hoje a gente tem produtos registrados à base do fungo tricoderma. Ele coloniza essa semente do fungo, esse escleróide, então ele apodrece, ele mata o tricoderma, ele parasita o escleróide, então é muito importante. A gente também tem produtos contendo bacilos, também tem eficácia, mas sem dúvida o tricoderma é o principal. E aí o tricoderma a gente pode pensar em aplicá-lo, por exemplo, na entre-safra, se tiver condição favorável de umidade, por exemplo, temperatura adequada para ele, você pode aplicar na entre-safra, que ele vai colonizar os escleróides, ou durante o desenvolvimento da soja, podem ser feitas aplicações no início da fase vegetativa, por exemplo, V2 a V4 seriam momentos que a gente poderia estar aplicando o tricoderma, tá certo? Então, áreas que o pessoal tem trabalhado com palha, com manejo de sistemas, realmente só o biológico ele tem sido suficiente para controlar o mofo branco. Inclusive, o controle biológico de doenças ele começou a se tornar uma estratégia importante no manejo geral de doenças a partir do sucesso do tricoderma no controle do mofo branco. Muito bem, mas se eu não conseguir resolver só com tricoderma, então eu tenho a última cartada, que é lá no florescimento, aí a utilização de produtos químicos específicos para o controle do mofo branco. Tá? Que aí seria a última alternativa, né, se você não conseguiu resolver antes. Mas, tendo manejo de sistemas, com boa quantidade de palha e uso de tricoderma, é possível a gente conseguir controlar o mofo branco sem o uso de químicos. Professor, e a gente falando de doença, aí que eu citei, por exemplo, o professor do mofo branco, o senhor fez outras citações, dentro dessa nova era da agricultura e perspectiva para frente, a gente sabe que essas doenças não vão ser eliminadas de uma hora para outra e talvez até não, mas futuramente dentro dessa nova era da agricultura, a porcentagem ela vai ser bem maior no controle dessas doenças, ali, ou até quase 100% controlando totalmente. Sim, realmente os patógenos se adaptam, né? Então eles vão lutar pela sobrevivência. Agora, se a gente pensar numa alteração aí de manejo, em que a gente tenha cada vez mais, né, o uso especialmente de culturas de cobertura, né? Porque a gente, por exemplo, eu falo do oeste do Paraná, a gente tem muita questão de soja na primeira safra, na segunda safra. Outras regiões, soja na primeira safra e no inverno cultiva trigo. E aí, independentemente do local, a gente vê que tem determinados períodos relativamente longos, que podem chegar a 3 meses, em que
é importante ser incluída uma cultura. Então, um dos primeiros pilares é a gente ter cobertura sempre, o solo sempre coberto. Então, aí, com isso, o que eu vou ter? Eu vou ter mais diversidade no sistema. Quando eu tenho mais diversidade no sistema, eu tenho menos problema com patógeno, porque se eu trabalho só com uma, duas culturas, os patógenos vão ter o alimento preferido deles. E aí, por isso que a população de patógenos tem aumentado muito. Quando eu diversifico, aí eu tenho que uma diversificação também nos micro-organismos. Então, eu consigo reduzir só pelo fato desse manejo cultural, já tem uma redução na quantidade de inóculo. E aí eu adiciono um biológico, reduzo mais ainda. E aí o biológico é outro ponto importante, que o ideal é a gente utilizar em todas as culturas, porque às vezes a gente foca muito numa cultura, por exemplo, a soja é a minha cultura principal, então vou utilizar biológico somente na cultura da soja. E isso é um erro, tá? Por quê? Porque eu preciso manejar o sistema, tá? Então eu manejo o patógeno o ano inteiro, não é somente numa cultura, especialmente esses problemas de solo. Então, se eu tiver manejo cultural com sucessão, com cobertura de solo, aliado a biológico, eu não digo que a gente vai conseguir zerar a doença, mas nós vamos conseguir conviver tendo um nível tão baixo que a gente não vai ter redução em produtividade expressiva como a gente tem tido hoje. O senhor tocou num ponto importante de usar biológico não só numa cultura, mas em outras também. E está diretamente que eu ia perguntar para o senhor, essa troca, essa mudança de cultura, numa safra de soja, na outra milho, feijão, a mudança de uma cultura para outra, ela pode acarretar e trazer novas doenças para aquela lavoura ali, para aquele solo? Na verdade, o ideal é você mudar a cultura, só que a gente tem que pensar na cultura, nós temos que conhecer quais são os problemas que cada cultura tem, né? Então, às vezes eu troco a cultura, mas as diferentes culturas que eu uso, elas são suscetíveis a patógeno. Então, por exemplo, eu vou trocar soja e vou plantar feijão. Bueno, mas tem vários problemas que ocorrem na soja que também ocorrem no feijão. Se eu penso, por exemplo, em macrofomina, se eu penso em nematóides de lesões ou nematóide de galha, os dois ocorrem nas duas culturas. Se eu penso num pratilencos, um nematóide de lesões, ele ocorre na soja, ocorre no milho, ocorre em várias culturas. Então, eu tenho que pensar em trocar a cultura, a mudança de cultura é importante, só que eu tenho que pensar numa cultura que não multiplique os problemas, né? Então, uma mudança inteligente. Aí, nesse sentido, eu vejo especialmente numa época que a gente não tem, digamos assim, a possibilidade de ter um cultivo tão rentável economicamente, a gente inserir alguma planta de serviço para ter um manejo mais efetivo e, consequentemente, a gente reduzir patógeno, tá? Então, a gente tem que trocar culturas, fazer rotação, fazer sucessão, mas bem planejado para não ter um aumento nos problemas. Eu fiz essa pergunta para o senhor porque antigamente a gente se via muito falar, principalmente em lavoureiros, entre conversas. Um praticava uma cultura, por exemplo, soja, e o outro lá milho, dava uma doença, por exemplo, na soja, o mofo, o cara reclamava que estava aquela doença e o outro lá, não, eu tô minha cultura, estou praticando milho, mude para mim que você não vai se incomodar mais, não dá isso, não acontece isso. E às vezes fazia essa troca de cultura, mas acarretava outras doenças que até o próprio produtor não conhecia, e como o senhor falou aí, até por falta de experiência e conhecimento também, né? E às vezes daí intercalava, voltava para a cultura anterior, né? Mas daí aparecia novas doenças também ali, dando, por exemplo, mais trabalho ainda para o produtor, né, professor? Sim, mas assim, a rotação de culturas a gente não faz quase, né? Porque a gente tem limitações, especialmente de ordem econômica, né? Porque a gente tem que, obviamente, a agricultura é uma atividade que a gente faz, né, para ganhar dinheiro, e aí a gente não tem muita opção, né, rentável. Mas, sem dúvida, a rotação ela é muito importante para o manejo de patógenos. Se a gente pensar, por exemplo, fungos que causam manchas foliares, vamos pensar na soja. Eu tenho lá a cercóspora, eu tenho a septória, eu tenho a corinéspora, mancha-alvo, enfim, uma série de fungos que vão infectar a folha da soja. Então, se eu todo ano eu cultivo soja, o que acontece ao longo do tempo? Esses fungos eles sobrevivem no resto da cultura da soja. Então, todo ano soja,
A cada vez a gente tem mais inóculo. Pelo fato de a gente ter mais inóculo, a gente tem o início mais cedo das doenças da folha. E pelo fato de iniciar mais cedo a doença, tem que usar fungicida mais cedo. Então, se eu rotaciono cultura um ano eu plantei soja, no outro ano, no verão, eu vou plantar milho. Então, esses problemas foliares que atacam a soja, eles não ocorrem no milho. E o milho ele vai permitir com que o resto de cultura da soja ele seja decomposto, mineralizado, e, consequentemente, esses patógenos foliares eles vão ser eliminados da área. Aí eu volto dali a 2 anos com a soja, eu não vou mais ter esse problema ali na palha, porque já decompôs todo o resto de cultura da soja. Aí, provavelmente, o que vai acontecer? As doenças elas vão acontecer, só que mais tardiamente eu posso, de repente, ter menos aplicações. Então, o manejo sustentável ele passa por isso também. Tá? Uma troca de cultura, mas uma troca inteligente. Então, especialmente pensando em foliares, e aí a gente conseguiria ter um manejo efetivo, por exemplo, fazendo uma rotação com uma cultura não hospedeira, né? Na mesma época de cultivo, na mesma área, eu trocar por uma cultura não hospedeira. Tá? E aí usar um biológico, a gente com certeza teria menos problema. Esse manejo sustentável, professor Sarbatel, a gente vê hoje muitas, principalmente nas redes sociais, ou muitas pessoas por falta de conhecimento, quando a gente fala principalmente de biológico, fungicida, herbicida, ali, tem muita gente sem muito conhecimento que acaba falando que a gente está envenenando o solo, está prejudicando e sem conhecimento nenhum acaba dizendo que o agro mata. Mas, na verdade, tem tudo um controle, vamos dizer assim, um biológico, tudo um estudo por trás para deixar quanto mais eficaz e sustentável essa rotação de biológicos, de fungicidas, para não afetar tanto, né, professor? Sem dúvida. Não, o agro, assim, é um dos setores eu vejo mais científicos, né? A gente tem muita ciência por trás, nós somos um país líder em ciência na agricultura. Nós desenvolvemos a agricultura tropical, a referência é o Brasil. Uma coisa é você plantar lá nos Estados Unidos, que você tem 6 meses na neve, em que boa parte dos problemas é eliminado pela neve, né? Patógenos, pragas, aí é um cenário muito mais tranquilo de manejar. Agora nós estamos falando de uma condição tropical e subtropical, que a gente tem planta, a gente tem hospedeiro, a gente tem patógeno, a gente tem praga, a gente tem planta daninha o ano inteiro. Nós não temos inverno rigoroso para eliminar os problemas, para nos ajudar a controlar. E a gente controla muito bem e com produtos que têm todo um rigor científico de avaliações para serem registrados. Inclusive, a OMS recentemente publicou uma lista de produtos carcinogênicos e não tem nenhum agrotóxico lá. O pessoal comenta muito, os agrotóxicos, os químicos e tal, causam câncer. Mas cadê a evidência? A OMS publicou lista de produtos carcinogênicos, causam potencial de câncer. Não tem nenhum agrotóxico lá. Então, a gente tem muita ciência por trás, a gente tem muito investimento, tanto público quanto privado, para justamente ter segurança, né, que controle os problemas, mas que não causem um impacto tão grande. E vamos pensar o seguinte, o quanto que nós evoluímos. Se nós pegarmos, por exemplo, a década de 70, 80, nós chegávamos a utilizar um fungicida, por exemplo, 20, 30 quilos por hectare. Hoje tem produto que a gente aplica menos de 30 gramas por hectare, 30 gramas por hectare. Então, notem o quanto que foi reduzida a dose e também o quão mais seguro que eles são. É cada vez maior, por exemplo, a DL50, ou seja, aquela para matar 50% da população é cada vez maior. Então, são produtos muito menos tóxicos, muito menos tóxicos. Então, a gente evoluiu bastante e nós temos muita segurança, tanto nos químicos, que evoluíram bastante, mas agora a nossa nova era de biológicos também. Tá? A gente tem muita segurança, o que está registrado, a gente tem segurança que foram produtos testados, validados, então tem um efeito de controle, mas também são seguros à saúde humana e ao ambiente. Todos os estudos que é feito, professor, o senhor mesmo como pesquisador de biológicos, como pesquisador, o senhor tem algum específico que o senhor pesquisou a fundo e teve sucesso, uma eficácia ali que o senhor não esperava e chegou numa porcentagem lá que o senhor inesperava?
Nós tivemos um resultado bastante interessante, não era o objetivo do trabalho até. Nós trabalhamos com uma bactéria solubilizadora de fósforo, duas bactérias, né, do gênero do bacilos, que é um produto que foi registrado recentemente para a solubilização de fósforo, né? Aumenta a capacidade da planta de absorção de fósforo e obviamente, vai ter um reflexo importante, positivo aí na produtividade. Então, nós instalamos esse experimento em 2 cultivares de soja, justamente para verificar o impacto na produtividade. Só que nós tivemos uma condição aqui que, em determinado momento da cultura, aconteceu uma seca severa. Tá? E aqui é uma região quente, então essas condições de seca associadas a temperaturas altas acabou favorecendo o ataque de um fungo de solo, que é a macrofomina, que eu citei anteriormente. Também forma uma estrutura de resistência, um escleródio, microescleródio, e ampla gama de hospedeiros, mais de 1.000 espécies de plantas esse fungo ataca. E o que a gente observou? Não era o objetivo do experimento, mas observamos que essa bactéria solubilizadora de fósforo acabou reduzindo a incidência da doença. Então, sem ter esperado esse resultado, né, porque ela está registrada para solubilização de fósforo, um biofertilizante, digamos assim, teve um efeito também no controle da doença. Então, mostrando que realmente os biológicos eles têm um impacto que a gente nem imagina positivamente. Então, foi um resultado bastante interessante, não era o propósito do experimento, mas que nós observamos. E, consequentemente, aumentou a produtividade pelo fato de, além de solubilizar fósforo, controlar a doença. Perguntei para o senhor que hoje a gente viu, principalmente no nosso estado aqui, o Paraná, ele é bem desenvolvido na questão da agricultura, do agronegócio, principalmente da agricultura sustentável. Na atualidade, professor, aumentou o número de interesse, por exemplo, de pessoas a integrarem dentro dos estudos científicos, dentro do agronegócio, da agricultura ali? Sim, tem aumentado bastante, né? Cada vez mais a gente tem visto pessoas engajadas, né, em pesquisa e tal, para justamente validar a tecnologia de biológicos. Então, tem crescido muito por uma demanda do mercado também. Hoje tem muita empresa, né, migrando justamente, você pega as próprias multinacionais, né, que classicamente elas desenvolvem produtos químicos, elas têm ou iniciado linhas de pesquisa com biológicos ou comprado empresas de biológicos, porque realmente elas têm visto que esse é o caminho. Então, é cada vez maior o número de pessoas, o número de empresas, o número de instituições que estão fazendo pesquisas relacionadas a biológicos. Aqui no Paraná não é diferente, né? O Paraná é um dos estados que mais se pesquisa a aplicação de biológicos no Brasil. Professor, primeiramente, já antes de encerrar, quero agradecer novamente a presença do senhor, professor. E o senhor, como especialista na área, eu gostaria que o senhor deixasse o seu recado para o pessoal que faz parte do setor do agro, para os estudantes, tanto de agronomia, até os novos cientistas, pesquisadores. Ali, gostaria que o senhor deixasse o seu recado e finalizasse para a gente ali a agricultura sustentável ali para a gente. Perfeito, Everaldo. Bom, eu primeiro gostaria de agradecer o convite, né? Fiquei muito honrado pelo convite que você fez lá quando eu estive durante a semana acadêmica lá da agronomia do Instituto Federal do Paraná de Palmas, né? Fiquei muito honrado pelo convite. E o biológico, pessoal, ele veio para ficar. Então, se você não trabalha, se você não usa, passe a buscar informação, passe a buscar conhecimento, porque realmente é a tecnologia que veio para ficar, uma tecnologia que veio para ficar e uma das principais tecnologias que vai ser empregada na produção agrícola. Então, não fique de fora dessa nova era da agricultura, que é justamente o uso cada vez mais intenso dos biológicos, visando uma produção mais sustentável, com menor impacto ambiental. E a gente vê, então, que ela vai crescer muito ainda e tem uma grande oportunidade, né? Várias oportunidades aí para quem quer produzir mais, para quem quer se inserir no mercado. Sem dúvida, se você focar em biológico, você vai ter sucesso. Então, agradeço, Everaldo, o convite e deixo o meu abraço a todos.
Muito bem, gente. Esse foi o professor Daniel Debona conversando com a gente aqui. Professor, eu conheci lá na Semana Acadêmica Agronômica aqui da UFPR Campus Palmas. Gente, eu até tive o privilégio de entrevistar o professor Debona. E na entrevista, após a entrevista, eu também já aproveitei e já fiz o convite, tá, professor? Temos um canal podcast ali e logo mais fiz o convite e hoje está o professor aqui com a gente aqui. Então, gente, com esse recado final do professor, eu sempre falo para o pessoal, o agro não mata, o que mata é a falta de conhecimento. Então, pessoal, foque mais, procure saber, procure especialistas na área, o próprio professor Debona que está aqui com a gente hoje fazendo esse podcast, vocês podem procurar o professor Debona nas redes sociais, no Instagram, ali, tudo, e conversar, tirar dúvida, se tem dúvida, tenho certeza que o professor Debona vai explicar, vai atender com o maior carinho ali a vocês que têm dúvida na área ou têm interesse. E, professor, muito obrigado pela participação, muito obrigado por esse podcast aí, é uma honra, as portas do AgroCast PR estão abertas para o senhor, ali sempre que o senhor quiser, tiver algum estudo ou quiser participar de um novo episódio com a gente, é só entrar em contato, estamos de portas abertas. Agradeço o carinho do senhor e a sua participação, professor. Valeu, Everaldo, obrigado.